Fala, meus amigos! Sejam muito bem-vindos ao Cantinho Botafoguense. Cara, não sei se é bom ou ruim, mas hoje tem jogo do Botafogo. Não sei se é bom ou ruim, mas hoje não é um jogo qualquer. Hoje é somente o clássico contra o nosso rival. Partida válida pelo Brasileirão. Jogo que naturalmente já é difícil, jogo que historicamente o adversário, quando nos visita aqui no Newton Santos, tem levado vantagem nos últimos confrontos, e jogo de suma importância para o Botafogo, meus camaradas. Vamos falar brevemente sobre isso e sobre a situação do clube, o que esperar, se vai ter força para reagir. Mas antes, meus amigos, vou pedir aquela moral de sempre. Se você caiu neste vídeo agora, sem querer ou por querer, de imediato, já deixa o like, o joinha é muito importante, o YouTube reconhece e distribui para mais e mais amigos. E claro, se porventura você ainda não é inscrito aqui no Cantinho Botafoguense, seja bem-vindo, faça parte e inscreva-se no canal. Beleza? Mas é isso, meus amigos. Atenções voltadas novamente ao Brasileirão. Depois de um período aí entre Taça Rio, Libertadores, acabaram as duas, uma com um título simbólico, título não, uma conquista de taça simbólica, e a outra com uma eliminação vergonhosa, vexaminosa. Agora não tem mais jeito, agora é pensar na Sul-Americana e tudo mais. Voltamos as atenções para o Brasileirão, que o Botafogo ainda tem alguns jogos por fazer, tem mais ou menos 2 partidas a fazer, a menos do que a maioria dos times, mas já se encontra em uma situação delicada. Não apenas na tabela, na pontuação, mas principalmente pelo momento vivido pelo clube, em crise administrativa, financeira, crise institucional, por que não? E sim, um início de crise, se é que nós podemos chamar, eu já até acho que é, de fato, esportivo, técnico. Um time que não apresenta evolução, um time que não tem apresentado nada de relevante, nada que empolgue o seu torcedor, que nos faça acreditar numa melhora a curto prazo. Eu, sinceramente, não consigo vislumbrar isso. Independente de estreias nesta noite, possíveis estreias, aí vai depender do nosso genial Martim Anselmi. Será que ele inventará? Será que ele continuará com algumas insistências? Logo mais, contra o Flamengo, apenas o Flamengo, certamente o elenco mais forte, o favorito máximo ao Brasileirão, à Libertadores, isso é fato. Isso é fato. Jogo difícil por natureza, mas o Martim Anselmi tem toda a possibilidade de, em tese, elevar o nível do Botafogo. Hoje ele tem, provavelmente, à sua disposição o Medina para estrear, o Júnior Santos para reestrear, tem também a possibilidade e eventualidade do Santi Rodrigues ser ou não relacionado, tem o próprio Marçal que pode ser ou não relacionado, tem a possibilidade de agora sim começar para valer escalar com uma certa recorrência o Wallace Davi, o Edenilson pode estrear no Brasileirão, enfim, nomes que, em tese, eu repito sempre desta maneira, podem elevar o nível do Botafogo. Mas a grande questão é, suficiente para que possamos afirmar que vamos brigar por coisas grandes ao final do campeonato? Eu, sinceramente, meus amigos, não acredito. Acho ainda que é insuficiente. Quero saber o que você pensa. E eu tenho ainda um temor, um receio, uma preocupação bem maior, que é também, Cuca. Porque não é apenas dentro de campo. Depois da derrota para o Barcelona, o Telles deu uma declaração que eu achei que é muito sincera, inclusive, gostei da declaração dele, independente também de ter devido demais durante a bola, né? Durante o rolar da bola. Mas está claro, evidente também, que o clima interno, os jogadores, com a situação do clube, com a situação calamitosa que o Textor deixou um ambiente interno, a diretoria omissa ou perdida, sem autonomia para fazer nada, né? Não consegue explicar, não consegue orientar, não consegue tranquilizar o elenco. A torcida também já está numa impaciência. Tivemos nessa semana um protesto pacífico, né? Fica-se registrado, mas é uma cobrança. Ou seja, está um momento de muita turbulência, um momento de muita pressão
e tem que ser assim. Botafogo tem que ser pressão. Se esses caras não estavam acostumados com isso, sejam bem-vindos. Ou melhor, acostumem-se. Se não querem, meus amigos, tem caminho liberado, porta aberta para vocês buscarem clubes medíocres. Por mais que eu ache, sim, que essa diretoria do Botafogo seja medíocre, mas o Botafogo não. E a questão maior é que, neste ambiente conturbado, tendo só o grande clássico de hoje à noite, o Botafogo já iniciará a rodada na zona do rebaixamento. Isso é um peso absurdo, cara. Isso já mexe com a cabeça, por mais que nós saibamos que temos jogos a menos. Que, em tese, por pontos perdidos, o Botafogo não esteja, neste momento, nessa situação. Vou até compartilhar com vocês a tabela de hoje, como está. Ó. Botafogo hoje, meus camaradas, a gente pode ver, começará o jogo contra o Flamengo abrindo a zona de rebaixamento. 3 pontos conquistados em 3 partidas, né? Uma vitória, que foi na estreia contra o Cruzeiro, depois 2 porradas, uma para o Grêmio e depois para o Fluminense. Hoje o 17º colocado com 3 pontos. Só está à frente, não só na tabela de classificação, como também por pontos perdidos, né? Ali do Remo, do Inter e do Cruzeiro, que tem as pontuações igual ou inferiores e já disputando 5 partidas. É claro que com esses 2 jogos a menos, caso o Botafogo os vença, pode subir ali, ó, de 3 mais 6, pode pintar até num G4. Claro, isso é hipotético, porque vai ter jogo aqui, tem gente que tem 4 partidas também, mas é uma subida considerável. Mas, vejam bem, nós vamos entrar em campo hoje num clássico nessa situação preocupante. Começar já na zona de rebaixamento, esse time vai ter cabeça, vai ter psicológico para administrar, porque isso, inegavelmente, já o obriga, de maneira inconsciente, a buscar vitória a qualquer custo. A questão também é, temos poder para isso? O time passa a confiança que existe capacidade para ameaçar, para atacar, para buscar resultados? Também não sinto isso. E aí, eu queria aproveitar o seguinte também. Temos 2 partidas a menos, mas vejam só, cara, a nossa sequência não é nada agradável, não é nada prazerosa. Por exemplo, ó, temos aqui ó, os próximos jogos do Botafogo, depois de hoje contra o Flamengo no Newton Santos. Somente o Palmeiras, em São Paulo, depois o Bragantino, lá em Bragança, o Atlético Paranaense, em Curitiba, aí depois a gente recebe o Mirassol, que não é fácil, e ficou provado no ano passado, depois um clássico contra o Vasco, que vem de uma boa vitória contra o Palmeiras, estreando o Renato Gaúcho, que deu já um novo ânimo, e aí depois o Curitiba. Mas os próximos 4 jogos, tirando o de hoje, serão 3 fora e 1 em casa contra o Mirassol. Eu, sinceramente, hoje, meus amigos, eu não consigo vislumbrar o Botafogo com capacidade para somar aí 6 pontos. Quero estar redondamente enganado, mas não consigo vislumbrar isso, nem mesmo com a estreia desses jogadores. Quero saber o que você pensa. Campo e bola, somado ao momento conturbado, vocês acreditam que, calma, temos 2 jogos a menos, podemos recuperar e vamos subir, pegar o elevador e partir para a parte de cima da tabela? Ou é momento, sim, de o farol, né, o sinal de alerta amarelo está piscando de maneira alucinada no Botafogo? E nessa sequência de 4 partidas aí, meus camaradas, com a de hoje, Flamengo, Palmeiras, Bragantino e Atlético fora, os 3 últimos, eu acho que inclusive será decisivo para o próprio futuro do Martim Anselmi no Botafogo. Sinceramente, torço por um milagre, mas não creio muito nisso. Quero saber o que você pensa, até porque, meus amigos, hoje à noite estaremos ligados, torcendo de maneira alucinada que seja 1-0. O que você pensa? Enquanto você comenta aqui no nosso chat, bora para a dica musical de hoje? Se liga aí. Como eu disse, acho sim que o momento atual do Botafogo é de crise. E por falar em crise, meus amigos, ó, aqui ao lado já está no descritivo desse vídeo o link para escutar na íntegra
esse bom álbum da banda canadense Alex on Fire, para quem gosta de screamo, né? Aquele metal meio barulhentão, com umas pegadas de post-punk, cara, rockzão. Alex on Fire, acho uma banda interessante, algumas coisas bem legais. Esse disco é o que eu mais gosto deles, por coincidência o nome é Crisis, né? Crise, cara. Acho que é deveras apropriado para o momento do Botafogo hoje, e eu só espero que, após escutar este álbum, Crisis, o Botafogo dê o primeiro passo para sair da sua crisis, cara. Vamos lá, comenta também, me digam o que vocês acharam deste vídeo, e a gente, hoje à noite, estaremos aqui, ó, torcendo. Até mais tarde, saudações alvinegras, saudações sempre botafoguenses.